Olá, estou apenas à espera que a Juliana comece a assistir para eu voltar a colocá-la live comigo. Ela tem que começar a assistir. São coisas da internet. Muito obrigado, Antônio Miguel Mocota. Muito obrigado, meu velho. Consigo sentir o seu sangue a partir daqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou colocar a Juliana muito rápido, live. Jesus. Ok. Juliana. Ok. Ela tem alguns problemas da internet. Deixa-me só aqui. Anísio, como é que tá, mano? Estou só a partilhar com a Juliana para ela perceber que eu já estou live e entrar. Ok? Muito bem, muito bem. Ela volta já daqui a pouco, Anísio. Estamos aqui a lutar com a tecnologia. Coisas da internet.
Funcionou? Vou Tá tudo bem, né? pronto. Você A consegue internet ouvir-me? hoje não está nada simpática. Não Sim, tá. Já percebi também. agora Consegue ouvir-me? Muito bem. Tá bom, a internet é mesmo assim, conforme te ajuda, é conforme te fatiga. Então tem que ser paciente com ela. não tá, Tá bom. não está a colaborar. Você consegue ouvir-me pelo menos? Yeah, não mesmo. Então, pessoal, desculpa ali. A internet não está a ajudar. Consigo sim, consigo ouvir. Tá bom, então vamos continuar. Eu estava a perguntar-lhe como é que o IVA será implementado e como é Sim. que vamos monitorar os, como é que vamos monitorar o mercado informal. Mas eu gostaria que nos desse assim uma explicação sucinta sobre como é que o governo tenciona implementar o IVA. Pode falar do ponto de vista jurídico, porque eu sei que é o que mais domina, e o econômico, o informático, se não estiver completo, nós vamos entender. Mas pelo menos a parte jurídica, como é que será feita? Ok. Eu ia dizendo que o IVA estava previsto para ser implementado agora, não é? No mês de julho. Mas, como vimos, faltam-nos algumas condições técnicas e não só, porque entre elas, por exemplo, as empresas que teriam que aderir ao IVA teriam que ter os sistemas de softwares, os softwares atualizados e os softwares foram aprovados umas 2 semanas antes da umas semanitas antes da implementação do próprio IVA. Então, isso aqui é uma das cositas feito com que se pensasse em implementar aqui mais tarde. Mas estou só aqui com. Pronto, mas eu ia dizer. A implementação do IVA agora está prevista para outubro. E nós temos aqui uma coisa, nós não sabemos se vai ser igualzinho o previsto ao anterior código, né? Porque já tinha sido aprovado o código do IVA pela Lei 719 de 24 de abril e também já tinha sido aprovado o regulamento do IVA pelo decreto e sabemos que esses diplomas foram para a Assembleia e vão ser revistos. Então, podemos esperar assim. Se no princípio nós já falávamos do IVA numa vertente muito especulativa e agora vamos especular um pouco mais, porque de certeza que vai sair ali com alguma novidade. Mas a princípio o IVA sendo aplicado, eu vou dizer, por exemplo, 1 de outubro, como se estivesse a falar de 1 de julho. Ou então, se preferir, eu digo, o IVA, se tivesse sido aplicado dia 1 de julho, teríamos um regime geral e teríamos um regime um período transitório. O regime geral seria aplicado aos grandes contribuintes, isso é, todas aquelas empresas ou todos aqueles contribuintes que estão cadastrados na repartição dos grandes contribuintes estariam automaticamente inseridos no IVA, porque fazem parte dos grandes contribuintes. E também o IVA seria obrigatório para importações de bens. E também existe o regime da tributação simplificada. Isso é, todas aquelas empresas, todos aqueles sujeitos passivos que tiverem um volume anual de negócios
no exercício anterior a 250 mil dólares, que vá fazendo assim num câmbio, pode dar uma coisa de 84 milhões de kwanzas. Esses estariam no regime da tributação simplificada. E também a lei prevê o regime da não sujeição. E o regime da não sujeição é para todos aqueles sujeitos passivos que tiverem um volume de negócio ou operações inferiores ou igual a 250 mil dólares, estão nesse regime. Então, a E, implementação é, de certa forma, faseada. ok, Juliana, como é que a AGT vai monitorar esses contribuintes para se certificar Entende? que elas estão a pagar realmente e para se certificar que aqueles que podem pagar estão mesmo a pagar ou não? E aqueles que não cumprirem com o código, qual será a pena? Como é que serão esses contribuintes punidos? É assim. Porque eu primeiro vou dizer porque acredito dessa implementação faseada. Primeiro, porque se presume que os grandes estão melhor organizados que as outras empresas, não é? Então, já devem ter, ou já têm uma contabilidade organizada, a tesouraria organizada, realmente, em termos informáticos também que as outras empresas. Então, esse registro nós, antes do nosso live ter terminado, perguntava, por exemplo, a questão de como é que vai ficar a tributação do mercado informal. É assim, isso aqui é um problema real que nós temos. O mercado informal é informal porque não é regulamentado, não é isso? Não existe normas ou que regem o mesmo e também é difícil até para o próprio Estado, pelo que nós temos vindo, porque já existiram algumas operações no ano passado que tiveram como objetivo terminar com essas vendas informais, mas por um período, para quem vive cá, verificou que se fôssemos para algumas praças, tudo bem, já não havia nada, mas umas 2 ou 3 semanas depois voltou tudo ao normal e continuamos com o mercado informal. Não tem como tributar porque o Estado não sabe quem são e não tem nem como controlar. Por exemplo, falávamos em volumes de negócio, nem tem como controlar, por exemplo, os negócios dessas entidades ou dessas vendas realizadas nos mercados informais. O que pode acontecer é formalizar o mercado informal e só assim começarem a ser tributados em sede do IVA. Mas enquanto não existir uma forma nem de controlarmos esse mercado, não tem como cobrarmos o IVA. E uma coisa assim, que eu às vezes gosto de especular, mas é coisa da minha cabeça, é o que pode acontecer é as pessoas, depois da implementação do IVA, porque é uma discussão se haverá ou não inflação, não é? Se haverá subida dos preços, se não, se os preços vão se manter. O que pode acontecer é alguns preços de alguns produtos nos supermercados subirem, né? Porque agora a taxa, se for para o regime geral e se considerarmos que já são grandes contribuintes a 16%, os preços vão ser um pouquinho mais altos e tal, e as pessoas preferirem comprar no mercado informal em vez de irem comprar no supermercado. E isso, do meu ponto de vista, é uma coisa que pode acontecer, porque a senhora que me vende a fuba na praça não vai me emitir uma fatura diferente de quando eu for fazer uma compra na loja. Nós temos que ter noção de que as faturas é que serão o mais importante. Por isso é que as empresas, quanto é que se organiza? As empresas e as pessoas, por acaso. Por exemplo, nós hoje em dia não temos o hábito de pedir a fatura, mas existem alguns serviços que nos são prestados que se as pessoas que estão a ver o live prestarem atenção, pedirem uma fatura, vão ver que já vem aí o imposto de consumo.
E isso muita gente não repara. Quando nós vamos fazer compras, quando nós vamos para restaurantes, nós já pagamos imposto de consumo. Só que como nós não temos hábito, por exemplo, nem de pedir fatura, e se pedimos, jogamos na pasta. Se não jogamos na pasta, também jogamos na primeira lixeira que encontramos. Nós nem sequer notamos. E o que vai acontecer é já o contrário. As faturas vão ser fundamentais. Por quê? Porque as empresas vão ter horária organizada. As faturas é que vão servir para eles verem qual é o IVA que foi cobrado, qual foi o IVA que foi pago e depois poderem submeter essas faturas para a GT e, caso tenham direito, poderem serem reembolsados. Então, as faturas. Juliana, Sim, sim. só para ficar mais esclarecido, ou esclarecida essa questão. Caso Sim, o sim. IVA seja implementado agora em outubro, né, 1 de outubro, Sim, ahm, de outubro. quem vai fazer a cobrança deste imposto e quem vai pagar realmente? O que a AGT diz? Eu não vou dizer o que a GT diz, eu vou dizer o O que o que a lei código diz? diz. Ok. Melhorou, assim já melhora. É assim, o que acontece? Incidência do IVA, incidência subjetiva, incidência objetiva, ou seja, incidência objetiva, o que é que gera o IVA? Ou quais são as operações que vão estar sujeitas a IVA? Primeiro, transferência onerosa de bens corpóreos, é assim que a lei diz, mas isso é praticamente dizer compra e venda. As compras vão estar sujeitas a IVA. E a lei ainda vai um pouquinho a lei define bens corpóreos como energia elétrica, a água e o gás natural. Isso significa que quando formos pagar a energia a ENDE, vamos pagar também com IVA. Quando Ok. formos pagar a água a EPAL, também vamos pagar com IVA. Pronto, então transferências onerosas de bens, yeah, sujeitas a IVA. Serviços onerosos do setor de advogados. Então, todas as nossas prestações de serviços, as nossas consultorias, a nossa assessoria jurídica, por exemplo, quando fomos elaborar um contrato para um cliente e ele pagar os nossos honorários, nós aí também vamos cobrar o IVA, por exemplo, nós. E também o terceiro é a importação de bens, ou seja, sempre que os bens entrarem no território nacional, sempre que importarmos um bem de fora para cá, também são sujeitos ao IVA. Então, só para lembrar que o IVA vai incidir sobre a transmissão, a transmissão onerosa de bens, a prestação de serviços onerosas e também a importação de bens. Agora, quem são os sujeitos passivos do IVA? Os sujeitos passivos do IVA é qualquer pessoa singular, qualquer pessoa coletiva ou entidade pode ser sujeito passivo do IVA. Não tem uma lista a dizer só os trabalhadores é que são sujeitos passivos ou só as pessoas que forem comprar é que são sujeitos passivos. Não. Qualquer pessoa é sujeito, só pode pagar IVA. Por exemplo, as pessoas que exercem atividades de modo independente, já falei de nós. Outro exemplo, eu disse que algumas empresas ou as empresas vão ter que emitir as faturas. Por exemplo, se uma empresa, suponhamos, emitir uma fatura e dizer que está ali o IVA, a empresa também já começa, já vai pagar o IVA, entendes? Ou seja, já é sujeito passivo, já vai pagar o IVA. E também tem uma novidade, por exemplo, na lei que diz que o Estado é sujeito partidos políticos, as coligações políticas, os sindicatos e até as instituições religiosas. Ok, Juliana, você está a dizer que. Juliana, Juliana,
Juliana, Juliana, Juliana, consegue ouvir-me? Consegue ouvir-me? Você está a dizer que qualquer pessoa pode ser. Está a dizer que podemos considerar qualquer pessoa como sendo sujeito passivo. Sujeito passivo. A sim, a minha pergunta é: aquela velha que vende carvão também é sujeito passivo? Desde que a velha que vende a comprar um produto, Não entendi. a velha ao vender o carvão dela, não. Uhum. Que não estou a perceber. Não, não percebi. Sim, pode dizer. Alô? Sim, estou a entender, estou a perceber. Estou a perceber, pode dizer. Ok. Ah, é assim. Por isso mesmo é que. Consegue ouvir o que eu estou a dizer, não? Juliana. Ah, como ela não. sim, Juliana. Pode terminar. Tá aqui, não está nada gostado, não está nada simpática. Sim, eu estou a ouvir. Pode terminar. Sim, sim, sim. Sim, velha, quando for no carvão, não vai ir com velha, nós não vamos pagar o IVA. Mas suponhamos que a velha tem uma empresa, né? Uma uma loja pequena. Não é nem grande contribuinte, volume anual de negócios superior a 250 mil dólares, mas tem uma contabilidade organizada e preenche assim alguns requisitos que estão previstos na lei, que eu vou já dizer quais são, e ela quer adotar o regime geral. Pronto. Quando ela, a velha, que tem essa empresa que vende carvão, adotar, passar para o regime, quando eu for comprar o carvão na loja da senhora, eu já pago o IVA. Ou seja, ela já pode cobrar o IVA e eu já sou sujeito, eu já sou obrigada a pagar o IVA quando for lá comprar.
Mas enquanto ela estiver, por exemplo, na informalidade, ou ela não estiver no regime geral, ou não estiver nem nenhum dos regimes, né? Não estiver enquadrada no IVA, não pode. Mas, por exemplo, uma coisa que eu conversado muito é muitas empresas, com a implementação agora do IVA nesse regime transitório, muitas não são sujeitas, não precisam entrar num regime ou noutro, porque o IVA obrigatoriamente passa a ser cobrado que em 2020. Então, como isso não é obrigatório, o que vai acontecer é que algumas empresas, todos. Estou a ouvir. Pedro? Sim, estou a ouvir. Pronto. Como eu ia dizendo, o que vai empresas que são grandes contribuintes, que já vão começar a implementar o IVA nos seus preços, ou quando nós vamos comprar os seus produtos, eu nem vou dizer seus preços, quando nós vamos comprar os seus produtos, nós já vamos pagar o IVA. Então, por exemplo, se não tenho nada em grande contribuinte, então, existe pela AGT de quais são as empresas que fazem parte dos grandes contribuintes e todas essas, quando nós formos adquirir seus produtos, nós já pagamos o IVA. Ok, Juliana, vamos só esclarecer alguma coisa, porque eu acho que é ali mesmo onde as pessoas encontram a confusão. A AGT, nas definições que traz, diz assim: o sujeito passivo, aquele a quem recai a obrigatoriedade de pagar, são as pessoas singulares ou coletivas que estarão registradas no regime geral de tributação do IVA. Está a perceber? Eles dizem isso. E no regime geral estarão registradas aquelas empresas que quiserem, primeiro, né? Ou seja, temos aquelas empresas que terão mais de 250 mil dólares de renda. Estas serão chamadas a fazerem parte do regime geral na segunda fase da implementação. Okay. Isso é o que a lei está dizendo, na segunda fase da implementação. Todavia, na primeira fase, na segunda fase, aqueles que tiverem uma renda menor que os 250 mil dólares e acharem que queiram fazer parte do regime geral, estes podem fazer parte. Agora, a minha pergunta é, e estes então vão tornar-se sujeitos passivos a partir do momento que adotarem formalmente o regime geral. Mas a minha pergunta é, os cidadãos comuns que não aderiram ao regime geral do código, que está ali, é sujeito passivo só porque quando ele vai comprar alguma coisa lhe é cobrado, ou o sujeito passivo é aquele que vai cobrar ao cidadão normal? Porque eu acho que há ali uma confusão que mesmo eu agora estou assim meio que desnorteado. Pedro, acho que vais Não me ter que percebeste? repetir a questão porque Ok, não ouvi nada até, né? Vou repetir de uma forma sucinta. Vou repetir de uma forma sucinta. Os sujeitos passivos serão aqueles que tiverem 250 mil dólares ou aquelas empresas com uma renda menor de 250 mil dólares que quiserem adotar o código, ou qualquer pessoa da sociedade sem essas qualificações
quem é o sujeito passivo? Eu que não tenho 250 mil dólares na conta, só porque compro alguma coisa no Quero ou na Unitel, onde empresas que são sujeitos, são consideradas sujeito passivo, passivos. Eu sou também sujeito passivo só porque compro alguma coisa na Unitel. Não me entendeste? Não? Internet está a fatigar. Alô? Pedro, Você não está entendendo? mais ou menos. O que está a acontecer é que a informação aqui está a chegar não só tarde, mas estás a ver quando vem distorcida. Ok. Ok, cool. Sim, não, até, não é só porque está lenta, porque até se é lenta, a pessoa depois consegue perceber. O problema é que ela não está lenta, ela vem lenta e distorcida. Então, às vezes é difícil perceber, Ok. em alguns momentos, alguns cortes. Ok. Mas a minha pergunta Sim. ainda se cinge na questão do sujeito Mas acho que eu passivo. percebi. Sim. Está a Nos perceber? sujeitos, exatamente. Todo mundo é sujeito passivo Sim. só porque compra alguma coisa numa empresa grande. Uh, uh, talvez não percebeste. Sim. Quando tu termos, vá. Os sujeitos passivos do IVA são exatamente os que mencionaste, ou seja, todas as empresas, eu estou a dizer até, todas as empresas, independentemente do volume anual de negócios ser superior a 250 mil dólares, ou então está cadastrado na repartição dos grandes contribuintes, pode aderir ao regime geral do IVA e passar a ser um sujeito passivo, desde Sim. que preencham os requisitos. Por exemplo, os requisitos são desde que possua uma contabilidade organizada e o cadastro atualizado no sistema de regime geral de contribuintes, desde que não possua dívidas fiscais, desde que possua meios adequados para a emissão de faturas e documentos equivalentes através de um sistema de processamento de dados e desde que possua meios adequados para a submissão por transmissão eletrônica dos dados. Qualquer empresa, não importa se é micro, pequena ou média, pode aderir ao regime do IVA, pode aderir ao regime geral e pode aderir a partir de agora. Isso não é, a lei não impede que as empresas façam. Mesmo as empresas que têm um volume anual de negócios superior a 250 mil dólares, elas não são obrigadas a ir para o regime transitório. Elas podem escolher ir para o regime transitório ou ir para o regime geral. O que vai acontecer, e o que eu disse, o IVA é um imposto plurifásico. Por ser um imposto plurifásico e ser um imposto sobre valor acrescentado, ou seja, por que é um imposto sobre valor acrescentado? Porque naquela cadeia que eu expliquei no princípio, todos os participantes da cadeia é deduzido ou acrescentam o IVA ao preço que acrescentarem. Isto é, eu vou dar um exemplo, eu gosto do exemplo do sapato. Se nós tivermos um sapato, por exemplo, e o sapato, eu sou produtora. Enquanto produtora, eu vou vender o sapato a 1.000 kwanzas. Quando você é Pedro, você tem uma loja que compra sapatos. Então, quando eu for vender o sapato para ti, o meu preço do sapato são 1.000 kwanzas. E desses 1.000 kwanzas, nós vamos encontrar o IVA, ou seja, suponhamos que eu aderi o regime geral. E a taxa do regime
Ok, Juliana. Ok. A net está muito mal mesmo. A minha pergunta, a minha pergunta que se segue, você consegue ouvir-me? Consegue ouvir-me? Está muito mal. Você consegue ouvir-me, Juliana? Já termina. Está ali o teu lucro. E sobre esses 3.500 é que vão achar a taxa de 14% do. Suponhamos que vá. Não está fácil. Ai. A internet está muito mal. Ao pessoal acompanhar-nos lá em casa, vão desculpar-nos, porque a internet está mesmo muito mal e não coopera conosco. Vamos tentar. Vou desligar e ver se melhorarmos. Se nós não melhorarmos a internet, poderemos não voltar mais ao live até ficarmos prontos para voltar. Se a internet não cooperar, então não vamos voltar. Lamentamos por isso. É alguma coisa que nós, eu e a Juliana, não conseguimos controlar. O tema é muito importante, muito bom. E é uma pena, né, que não consigamos desenvolvê-lo na sua plenitude. Mas, em contrapartida, eu vou publicar aqui na página do Leading Afro Forum Angola, algum material que a AGT disponibilizou para todo mundo que estiver interessado poder ler e seguir o desenvolvimento da discussão que está a ser feita, que está a ser feito no nível mais alto do país, né? No nível de Estado. Então, obrigado a todo mundo que esteve a seguir-nos. Lamentamos por esta falha tecnológica. E quando for oportuno, vamos voltar a trazer a Juliana para voltar a explicar-nos tudo o que ela esteve a explicar-nos até a internet começar a fatigar. Juliana, desculpe por isso. Seria melhor, a internet não está a funcionar. Yeah.
E obrigado pela sua É, participação, embora a internet não cobrasse. faz mal.